que a gente está acompanhando desde anteontem. Desde antes de ontem, né, a gente acompanha o caso dos 2 funcionários que desapareceram no Ferro Velho, ali em Pirajá, às margens da BR-324. A gente tem acompanhado o desespero dessa mãe, o desespero das esposas, né, do Paulo Daniel e do Matusalém, que estão em busca de respostas, porque eles foram trabalhar na segunda-feira e foi justamente na segunda-feira que elas tiveram o último contato com os esposos. Então elas estão querendo saber o que aconteceu com esses 2 funcionários. Ontem, né, a equipe, inclusive, do Bahia no Ar, do Balanço Geral, do Cidade Alerta Bahia, acompanhou vários desfechos desse caso. Ontem, inclusive, durante o Balanço Geral, o Gomes Nascimento conversou com um funcionário deste Ferro Velho que trouxe detalhes para a gente de como que era a relação do Marcelo, né, do chefe deles, com os funcionários. Ele, inclusive, chegou a afirmar, este funcionário, que tinha certeza que o chefe tinha matado os 2 colegas, porque os 2 colegas tinham voltado para a empresa na segunda e depois não deram mais respostas. Isso foi o que disse o próprio funcionário. Daqui a pouco a gente vai trazer um trecho do que ele falou, a gente vai trazer, na verdade, trechos do que aconteceu, do que foi falado ontem. E Ula também conversou ontem. A gente vai ouvir já a conversa que Gomes teve com um desses funcionários. Vamos acompanhar, então, o que disse esse funcionário para Gomes Nascimento. Vamos ouvir. Você começou a trabalhar há quanto tempo lá? Eu comecei a trabalhar no dia 8, no mês passado. Chegou na segunda-feira passada, eu e Matusalém não foi trabalhar. Tá muito cansado, tô bem. Aquele trabalho, tô bem demais, escravidão retada, velho. A pessoa não pode fazer nada, pode conversar, não pode fazer, mal pode olhar para o outro, porque a gente toma advertência, punição, tirar nosso dinheiro. Praticamente nós estava precisando, né? Nós tem filho, aluguel para pagar, nós ficou, pô. Mas trabalho difícil, trabalho. Eu tenho certeza que ele deve ter mandado já me matar também, viu? Por que você acha isso? Porque ele é um cara ruim, pô. Aí não é uma pessoa normal, não. Ele é um demônio em pessoa. Ele é um diabo em pessoa. Na segunda-feira mesmo, meio-dia, que eu fui embora, ele voltou pro trabalho com o Daniel. E como aumentou depois que eu vi isso, fez isso aí. É meu irmão, velho, meu irmão, filho. Onde eu ia, ele ia, era assim o tempo todo, velho. Até pra trabalhar, era assim, pô. Se eu soubesse, eu pegava ele pela camisa, bora comigo. Tá aí, né, o relato emocionado desse funcionário, dizendo, inclusive, que eles viviam praticamente um trabalho análogo à escravidão, que não podia usar banheiro, que se demorasse no banheiro tinha que pagar uma taxa, que se ficasse com o celular pagava uma taxa também. Então, assim, realmente a gente percebe a situação precária que viviam esses trabalhadores, né? O Matusalém, inclusive, tinha voltado no trabalho porque precisava pegar o dinheiro do transporte para complementar o valor do aluguel que ele tinha que pagar. E aí ele volta para pegar esse dinheiro do transporte e depois simplesmente desaparece. Inclusive, no relato que a gente vai acompanhar também, tem o funcionário falando que pessoas que estavam do lado de fora do Ferro Velho ouviram o Marcelo mandando o Paulo Daniel colocar a mão na cabeça. A gente vai acompanhar esse relato também. Por que ele mandou o Paulo Daniel colocar a mão na cabeça? A gente está acompanhando esse caso desde terça-feira. Já terça, quarta, quinta, hoje já é o 3º dia que a gente está trazendo esse caso aqui à tona. Ontem surgiu um áudio do Marcelo falando que ia processar todo mundo, que as pessoas estão caluniando ele, mas em nenhum momento ele veio falar com a imprensa. Ele não veio conversar com a imprensa. A própria Mari, que é a mãe do Paulo Daniel, disse para ele aparecer, para ele vir conversar com a imprensa. Todos os microfones estão aqui disponíveis para ele. Só que em nenhum momento ele quis conversar. A gente passou em frente ao Ferro Velho dele e está fechado. Já são 3 dias o Ferro Velho fechado. Por que ninguém está vindo trabalhar? Então seria importante ele vir conversar com a imprensa, ele dar o posicionamento dele. A gente tem esse áudio, não é, gente? Dele falando. A gente tem como ouvir agora o áudio para quem está aqui acompanhando o Bahia no Ar, ouvir o que ele disse em relação a isso? Vamos ouvir o depoimento de quem, Bia? Só me confirme. Pronto, a gente vai ouvir agora o depoimento da testemunha, que é funcionário lá do Ferro Velho e que não quis, obviamente, se identificar por questões de segurança. A gente vai ouvir o que ele disse em relação a esse momento exato de que alguém ouviu o Marcelo falando para o Paulo Daniel colocar a mão na cabeça. Vamos acompanhar.
Na segunda-feira, eu e Matusalém fui trabalhar, né? Nós chegou lá em conta de 7h45 da manhã. Como a gente chegou, a gente trabalhou normalmente. Pronto, chegou no meio-dia, a gente saiu para almoçar. Como chegou para almoçar, a gente ficou lá conversando. Foi até eu, ele e Daniel. Tava almoçando no restaurante. Demorou um pouquinho, o Matheus também chegou, o funcionário que trabalhava lá. A gente começou a conversar, a resenhar. Aí eu falei, Matusalém, vou sair com o Matheus para beber. Não bora, velho, bora para casa, não bora para casa. Ele não quis ir por conta do transporte, que ele queria pegar o transporte do mês todo para poder pagar o aluguel deles. Pronto, ele não foi. Eu ainda falei, bora. Ele ainda ficou lá arretado. Não, eu vou esperar meu transporte, pode ir. Aí foi o momento que ele, Daniel, voltou. E como fui para casa, deu o horário dele chegar, ele não chegou. Até hoje nada, né? Então, os dois voltaram para a empresa? Os dois voltaram, Daniel e Matusalém. Falaram que viu gritando, bota a mão na cabeça, botando a mão na cabeça. Como foi depois teve os tiros lá, dentro da empresa. Eu tenho certeza que se eles saíram de lá foi dentro do carro, já sem vida. Tá aí, né, o que disse esse profissional, né, esse trabalhador também, esse colega de trabalho tanto do Paulo Daniel quanto do Matusalém. Pelo que a gente percebe, ele era muito próximo ao Matusalém, inclusive, e ele fala, né, de forma muito emocionada sobre esse caso, né, dizendo que os dois voltaram para a empresa e de lá não saíram. Que se saíram, eles saíram dentro do carro. E ainda tem um relato, né, que ontem eu acompanhei o relato completo deste profissional, desse funcionário do Ferro Velho, ele dizendo que se saíram dentro do carro e já saíram sem vida. Ele afirma a todo momento que os dois rapazes morreram dentro do Ferro Velho. Inclusive, há relatos, né, até a própria mãe do Paulo Daniel e a esposa, Kailane, esposa do Paulo Daniel, elas disseram que ouviram relatos que, inclusive, ligaram para o celular delas, dizendo que tinham ouvido barulhos de tiros. Esses tiros chamaram a atenção de quem estava do lado de fora do Ferro Velho, porque ligaram para a Kailane. Colegas de trabalho do próprio Paulo Daniel ligaram para a esposa dele, a Kailane, dizendo que tinham ouvido barulho de tiros. E existe também uma história dizendo que ele, o Paulo Daniel, teria, né, roubado um maquinário da empresa. Mas aí eu te pergunto, roubou, vamos supor que tenha roubado mesmo, a gente não tem como afirmar nada aqui. Mas se roubou, faz a denúncia, presta queixa. A gente está falando de um tribunal do crime? Se realmente Paulo Daniel morreu, se ele realmente morreu e se ele morreu por causa disso, então a gente está falando de um tribunal do crime? Daqui a pouco, Tia, a gente vai trazer mais detalhes desse caso. A gente vai lá para frente do Ferro Velho também, para ver se vai ter alguma movimentação lá hoje, porque ontem, pelo menos, o Ferro Velho ficou o dia todo fechado, Tiale.